dessas aulas, espero que estejam contribuindo aí com vocês, né? Esse momento aqui importante aqui do preparatório para o concurso de Afonso Cunha e outros concursos aí que virão. Mas vamos focar aqui hoje aqui nas classes gramaticais. O que são classes gramaticais, né? Como isso é importante para todos os concursos, né? Trabalhar as classes de palavras, conhecer isso, né? Isso é gramática, isso é importante para na hora da construção de um texto, na hora da análise textual, na hora da interpretação de um texto, ok? Então, elas são divididas em 10 classes. Nós vamos conhecer hoje os substantivos. O que é o substantivo? Alguém já ouviu falar sobre isso? Certamente sim. O substantivo, ele nomeia todos os seres. É uma classe gramatical que dá nome aos seres. Objetos, pessoas, lugares, sentimentos, né? Nós temos o exemplo aqui de o avião chegou, no caso da palavra avião, um objeto. Poderia ser o lápis está aqui, o lápis vermelho, não sei. Então, aqui nós temos o que? O nome que eu dou para a aeronave, conhecida como avião. Pessoas, nome de pessoas. João vai estudar. Antônio vai estudar. Lugares, moro aonde? Moro em Campinas. Sentimento, o amor nos engrandece, né? Esse sentimento de amor nos engrandece. Estado, ela também, os substantivos vão dar nome para o estado em que nós nos encontramos, que nós necessitamos. Todos necessitam de alegria. Nós temos dias alegres e dias tristes, né? Momentos que nós nos sentimos, mas aqui nesse exemplo, nós necessitamos de alegria. Vocês necessitam de alegria para se motivar para estudar, para estar caminhando nessa jornada que nós temos, que é a nossa vida, né? Qualidades, a honestidade é essencial. É outro nome que eu dou, né? A honestidade é essencial. A pescaria foi divertida, são ações, a pescaria. E ainda temos o nome, o fenômeno da natureza, que é o quê? Chuva. Chuva é importante. Como é que esses substantivos são classificados? Algumas gramáticas vão ter os tipos de substantivos, né? E são classificados como comum, coletivos, nós temos próprio, concreto, abstrato, nós temos ainda o primitivo, o derivado que está dentro da sua formação, o simples, o composto, ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui do comum, logo. Ele indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie: casa, homem, cidade e rio. Coletivos, entre os substantivos comuns encontram-se os coletivos, né? Que, ou seja, a ideia é como se fosse uma coleção. Que, embora a palavra esteja no singular, no caso de boiada, cardume, ramalhete, essa palavra boiada ela vai indicar que são muitos bois, por isso o nome coletivo. Tá? Cardume, muitos peixes. Ramalhete, muitas flores. Próprio. O substantivo próprio dá nome a pessoas, né? Nomes de pessoas, nome de lugares, nome de ruas, de países. É aquele que particulariza um ser da espécie, tá? Nome de animais domésticos e outros. Concreto indica seres reais ou imaginários, de existência independente de outros seres. Eles independem de outro ser para poder existir. Então, eu tenho casa é um ser real. Bruxa é um ser imaginário. Abstrato indica seres dependentes de outros seres, ódio, trabalho, solidão. Então, existem seres em função de outros seres, né? Esses seres, eles só existem porque eles dependem, né, em função de outros seres. No caso aqui, o ódio é sentido por alguém. Então, ele vai ter o quê? Um sentimento de ódio. O trabalho é realizado por alguém. Então, é a ação, o ato em si, de trabalhar. A solidão é o estado em que alguém se encontra, né? O estado solitário, solidão. E aí, quando se fala em substantivo, em nomes, nós vamos ter também os primitivos e os derivados. Quando fala de primitivo, lembra logo da palavra primeiro, né? As primícias, né? Então, é aquele que dá origem, quando tudo se inicia. Há outras palavras, então eu tenho pedra, terra. Pedra, eu vou ter o derivado o quê? Com a palavra pedreira, pedreiro, pedregulho, é aquele que se forma de outras palavras já o derivado. Então, para eu ter essa palavra aqui, eu tenho uma primeira palavra, ou seja, a palavra primitiva é pedra. Terra,
Eu tenho terreno, terreiro, terraço, terráqueo. Então, aqui eu tenho o substantivo primitivo. Para ter uma formação derivada, eu vou ter o quê? A palavra terra. Simples é aquele formado por um radical. Eu tenho flor, maçã, couve. Composto é aquele formado por mais de um radical. Eu tenho banana, maçã. Composto de banana mais maçã, palavra maçã. Couve-flor, composto por couve mais flor. Então, o simples é só uma palavra, é só um radical. E o composto é formado por mais de um radical. Os substantivos, eles se flexionam, né? O que é flexionar? Eles sofrem uma flexão, eles têm uma mudança ali. Quando eu tenho gênero, eles podem ser gêneros, masculino e feminino. Eu tenho o menino, a menina, tem o determinante ali, né? Menino, menina, que é o artigo, que é outra classe que nós veremos depois. O número, singular e plural. O grau, normal, aumentativo e diminutivo. Então, eu tenho, dentro do contexto dos substantivos, nós vamos ter várias palavras, né, várias situações, e isso é importantíssimo, eu conhecer, eu saber o que é o substantivo, para eu poder entender no meu texto quando é que realmente eu vou ter um substantivo, quando é que realmente eu vou ter um nome, quando é que eu vou ter que ter uma característica lá nos adjetivos, nós vamos ver depois, certo? Na próxima aula, daqui a pouquinho, nós vamos estar colocando algumas atividades de alguns concursos já realizados, né, também de prefeituras e outros órgãos, para que vocês venham se inteirar do assunto, tá bom? E ficar aí bem tranquilos aí para gabaritar essa prova, tá?